Bem, vamos lá. Seja bem-vindo, tá? Eu sou o Bruno. Eu vou estar comentando aqui os livros que deram certo pra mim quando eu estava com depressão. Foram os livros que me ajudaram. Foram livros espirituais e livros também de finanças. E se você chegar aqui e estiver passando por algo assim, fica aqui, eu vou estar compartilhando com você o que é que deu certo pra mim. E se você gostar desse tipo de conteúdo também, você curte, comenta, você perceber que era algo que você estava procurando e você achou. E desculpa a simplicidade, desculpa também qualquer minha forma de falar. Eu vou ser o mais simples possível, buscar ser o mais autêntico possível. Já tem conteúdo demais de pessoas que trazem livros, sabe, pra trazer pro pessoal. E eu quero fazer uma coisa diferente, com mais sinceridade, com mais autenticidade, tá? Então vamos lá. O primeiro livro, espiritual, porque eu divido, foi uma parte espiritual de finanças. É uma área que eu me interesso. Peço perdão, eu tô um pouco dodói. Mas eu pegava a Bíblia e eu levava pro trabalho, ia pra cima e pra baixo. Quando eu tinha um tempinho, sabe, pra ler, eu terminava o atendimento que eu fazia no cliente e eu lia. Eu abria e no Evangelho, como por exemplo, eu lia e aquilo era para mim um consolo. E assim, graças a Deus, as vezes em que eu me encontrei nessa situação de tristeza, eu precisei levar mais a sério esse tipo de leitura. Eu não levava, eu não tinha esse hábito. Então, a minha última depressão, eu passei por alienação parental. Eu fui proibido de ver meu filho por algumas vezes, sabe? Por um ano. Então foi muito desafiador na minha vida. Então a palavra de Deus, primeiramente, foi importante, foi muito valiosa. Mas eu precisei me aprofundar mais na fé, na religião, na crença que eu professava, sabe? Eu não conhecia a minha fé. Ainda tinha muita coisa ainda em interrogação. Mas eu precisava aprender. Eu precisava conhecer. Porque hoje é uma parte de mim. Hoje já é algo meu. Pertence a mim. A minha fé. De levantar da cama, fazer minha oração, rezar o texto, ir para a missa. E já é uma parte de mim que antigamente não tinha. Se completou, sabe? E graças a Deus isso aconteceu. Então eu precisei estudar. Passei por uma formação catequética. Comecei a estudar o catecismo da Igreja Católica. Então a Bíblia e o catecismo da Igreja foram água bem geladinha para mim, sabe? Para matar a minha sede, a sede que eu tinha. E eu recomendo demais. Se você não é católico, a gente vai seguindo, tá? Vem me escutando, eu vou estar te falando o que é que deu certo pra mim, tá? Foi o que deu certo pra mim. Imitação de Cristo. E assim, é um livro de bolso. Esse livro aqui é um livro de bolso. É um livro espiritual. É um livro que eu tenho que tomar cuidado quando eu for ler, para eu não estar interpretando errado, para eu não estar exagerando. E sempre esse tipo de livro é necessário um cuidado. Imitação de Maria. Eu sou muito devoto de Nossa Senhora. E quando eu quero me dedicar um pouco mais, por eu ser consagrado, eu pego esse livro aqui, observo as virtudes e os deveres de um bom servo de Maria. É um capítulo aqui, sabe? E leio. Queres sempre fazer o que agrada a Maria? Ser humilde, paciente, casto e em tudo reservado, pleno de mansidão, homem de vida interior e cheio de zelo, pouco versado no mundo exterior e recolhido. Aí eu pego e reflito e penso, eu quero agradar a Nossa Senhora. Eu quero agradar a Nossa Senhora para agradar muito mais a Deus. Procurar ser humilde. E vou alimentando, sabe? E vou mergulhando nesse tipo de leitura. Nossa Senhora sempre guardava aquela palavra, os acontecimentos da vida, tudo em seu coração.
sabe? Então, vai passar. Passou pra mim. Hoje eu vivo uma vida bem mais, não vou dizer tranquila, porque todo mundo tem seus perrengues, mas muito mais feliz. Então todas aquelas lágrimas, aquelas dores, eu costumo dizer que antigamente o meu travesseiro, ele viu muito as minhas lágrimas, mas hoje eu durmo muito feliz. Eu tô muito livre e muito feliz dessas dores. Enfim, continuando. Eu tenho um devocionário muito legal, muito bacana, que é da minha biblioteca católica, de São José. Sou devoto também de São José. E sou consagrado aí também. Eu tenho até aqui numa página uma foto, ó, de quando eu fui com meu filho num primeiro encontro, sabe? De EJC. Foi o nosso primeiro serviço juntos. E pra mim foi muito marcante. Ele estava com 3 anos. Isso aqui foi ano passado. Mas se eu pensasse, se eu ainda tivesse com depressão no ano passado, se eu ainda não tivesse o pensamento e a decisão de querer mudar de vida, sabe? Eu não teria vivenciado, e ele também não teria vivenciado as alegrias que teve. Então foi muito importante eu ter tomado a decisão de conhecer a minha fé. Porque não somente a minha vida mudou, mas a vida das pessoas, da minha família, sabe? E principalmente por conta dele. Ele é um menino muito, muito feliz. E isso me dá muita alegria. Porque a gente já tem... Eu tento passar para ele essa base, a questão da fé, sabe? Progresso na vida espiritual. O diálogo, sabe? Santa Catarina de Sena. Recomendo. Gosto muito da primeira parte do livro. História de uma Alma. É um livro de bolso. Esse aqui é um livro de bolso, mas é um livro de santo, sabe? Da santa que eu tenho devoção. Eu gosto muito dela. Ela também me fez abrir os olhos para ser simples. Eu não preciso ter tantas coisas. Eu não preciso me elevar. Mas na minha simplicidade, eu não sou tão inteligente, eu não sou rico, eu não tenho tanta capacidade assim, sabe? Mas do meu jeitinho, do meu jeito, eu consigo amar a Deus nas mais simples coisas da vida, sabe? Quando eu estou gravando um vídeo e estou expondo a minha vida, quando eu estou lavando a louça, quando eu estou trabalhando, cortando o cabelo, quando eu estou preparando os doces. Foi Santa Teresinha que me ensinou a pequena via. O ordinário, o simples. O simples Deus se agrada, sabe? Você está aí em casa me assistindo, Jesus está vendo que você está aí sentadinho e chegou até a pensar nele. Ele gosta dele. Então continua pensando assim na tua vida simples, no teu dia a dia. Mas tiveram outros tipos de livros também que me ajudaram muito, ainda me ajudam. Porque eu sou pai, sabe? E no primeiro ano de vida dele, do meu menino, eu não conseguia comprar um pacote de fralda direito. Então financeiramente eu estava muito apertado, eu estava passando por problemas financeiros. Não foram só problemas emocionais, mas problemas financeiros também. Então eu precisei melhorar os meus hábitos. Eram hábitos de gastar, eu tinha dívidas também. Então eu precisei reaprender, eu precisei saber de coisas que eram necessárias. Cadê aqui O Homem Mais Rico da Babilônia? Esse livro aqui ele me ensinou a importância do trabalho, a importância de economizar dinheiro, a importância de fazer sacrifícios, sabe? É um livro que contém sabedoria. É um livro muito, muito bom. Ele explica o valor que a gente viver na simplicidade, na humildade, guardar aquele tostão, se comprometer com a palavra, se está devendo alguém, tentar fazer uma reconciliação, fazer um acordo e se pagar. Todo o trabalho que você fizer
para os outros, e você recebe o dinheiro, você pega uma parte e guarda. E faça chuva, faça sol. Tentar ao máximo não gastar. Evita os gastos. Então esse livro me ajudou muito. Os Segredos da Mente Milionária. O autor traz aqui 17 arquivos de mentalidade, ou seja, 17 formas de pensar entre o rico e o pobre. E o mais interessante é que são princípios até simples, que dá pra gente aplicar no nosso dia a dia, sabe? Como por exemplo esse aqui, ó. Arquivo 9. As pessoas ricas são maiores do que os seus problemas. As pessoas de mentalidade pobre são menores do que os seus problemas. Então, uma pessoa que tem uma mentalidade rica, ela vai olhar para aquele problema e vai dizer que vai dar conta. Vou dar conta. Vou vencer, vou conseguir. Vou dar meus pulos. Mas a de mentalidade pobre, não. E geralmente a gente tá assim, não é somente pela questão social, que a gente é pobre, classe média, não. Mas por hábitos. E esses hábitos alimentados, esses hábitos negativos alimentados, demais, sabe? Poxa, nada dá certo. Tudo tá errado. Tá horrível minha vida. Tá horrível. Isso vai se acumulando. E vai gerando coisas ruins. Vai gerando uma sombra negra. E se a gente não tiver uma cabeça forte, acaba caindo em tristeza. E hoje em dia as coisas tudo cara, sabe? Você ser pai de família, sustentar uma família, uma casa, e somente você é o responsável por eles. Então, como é que você vai fazer? Então, começa a deixar entrar na tua vida livros assim, que agreguem a tua vida. Pai Rico e Pai Pobre. É um livro de finanças, sabe? Que ensina a investir em imóveis. Eu aprendi aqui nesse livro que os ricos têm uma maneira de ensinar aos seus filhos. E é interessante a gente aprender. A gente tem uma outra visão. As 16 Leis do Sucesso. Pra mim é um clássico. Tô voltando a ler também. Logo no primeiro capítulo, esse livro ele já gera uma pergunta, sabe? Ele já gera algo em nós, pra gente criar um propósito. A gente não tá nessas coisas horríveis, sabe? Depressão. A gente perdeu nosso propósito. A gente não sabe mais o porquê tá vivendo. A vida tá passando, a vida passou. As pessoas estão aí, estão crescendo, estão progredindo. E eu tô aqui. E não sei. Não tenho um propósito de vida. Por que eu tô aqui? Então esse livro é excelente pra gente ter sucesso. Então se tem sucesso, se criar um propósito. Então coloca aqui nos comentários que propósito você decide ter agora. Quem sabe o de sair da depressão. O meu propósito esse ano é sair da depressão. Coloca aqui nos comentários. Meu propósito esse ano é sair da depressão. E é isso. Sabe, gente? Se eu tivesse alguém que me orientasse lá no meu passado, quando eu era mais jovem, quando eu estava na adolescência, que foi uma fase também de muita dor, de muita tristeza no meu coração, na minha alma. Se eu tivesse livros assim, sabe? Se eu tivesse a preocupação, se eu tivesse o pensamento, ou alguém me orientasse e falasse, cara, lê isso aqui, pô, sabe? Lê isso aqui. Lê isso aqui, vai ser legal pra tu, sabe? Tu não vai se arrepender. Eu teria evitado muitos males da minha vida. E quem sabe, se você começar hoje, com certeza, você vai evitar muitos males que poderão existir na tua vida. Então, assim,
Já começa desde agora. Já faz. Já cria esse propósito. Ainda esse ano tu sai da depressão. Não dá mais... Não dá mais lenha. Não põe mais lenha. Não dá mais lenha pra depressão. Não deixa, sabe? E assim, eu criei um e-book. Eu peguei esses livros aqui, minhas experiências de vida, sabe? Com as estratégias que eu fiz, dia após dia, sabe? Eu montei um trem, juntei e eu fiz um e-book. Eu quero muito que você se beneficie, tá bem? Quando isso acontecer, eu quero que você saia por aí e diga, cara, hoje eu sou muito feliz, sabe? Eu li um trem, um e-book, me ajudou muito, e eu tô muito feliz para a glória de Deus. Então assim, amigo, minha amiga, já faz isso por você, tá bom? Eu quero te agradecer do fundo do meu coração por você ter assistido aqui. Muito obrigado mesmo, a paciência. Tô chegando aqui agora, vou estar fazendo ao máximo para estar trazendo coisa legal, coisas que eu acho interessante as pessoas ficarem sabendo, né, de coisas boas. Então, ativa as notificações, tá bom? Eu agradeço muito de coração e até o próximo vídeo.